Bom, boa noite a todos. Bento, obrigado por ter aceito o nosso convite. Na realidade, nós estamos discutindo aqui se é a primeira, se é a segunda ou a terceira vez que você participa, Ah, tá? você, eu vim. E a dúvida é se a gente chama você de Ministro Bento ou Almirante Bento. E, bom, eu vou chamar de ministro, provavelmente a Carmen vai chamar de almirante, eu não sei, mas a escolha é sua, Bento. Se você também não gostar, a gente pode mudar, tá? Tranquilo, Zoto. Prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Raposo, o evento, que número? Qual é o número desse evento, Raposo? Espera um instantinho, por favor. 162. 162, 5 anos de existência, Bento. Você vê que o negócio está indo, tá? Eu vou passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira para dar as boas-vindas em nome do grupo. Léo, por favor. Ministro Bento, bem-vindo a bordo. Esse navio não é um submarino, falta muito para ser submarino, mas esteja certo que é uma praça d'armas muito feliz também. Então, nós estamos todos satisfeitos de recebê-lo hoje, estamos curiosos para ouvir o que o senhor vai falar. E estava pensando aqui, o pessoal, enquanto estava essa discussão, ministro Almirante, eu diria, trata-se de uma pessoa de muito sucesso, muitas conquistas. Foi um grande almirante, foi um grande ministro e hoje é um homem internacionalmente reconhecido como um grande especialista na área de energia. Então, ministro, eu só posso externar a minha grande satisfação, o meu orgulho de participar dessa amizade que nós temos e a certeza que nós todos ganharemos muito com essa sua apresentação de hoje. Vou passar a palavra agora para a Carmen, que vai fazer a moderação e que lerá o seu currículo e conduzirá o evento. Felicidades, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. A alegria de receber o ministro Bento é a certeza de estar falando de um assunto que faz meu coração bater mais rápido, né? Todos sabem que a minha pesquisa em energias não é algo novo. Então, muito obrigada, ministro, pela sua disponibilidade em vir nos apresentar o que está acontecendo, o passado, o futuro e o presente sobre as energias do Brasil. Isso é um tema, além de ser mundial, que importantíssimo para o nosso país, especialmente nesse momento em que temos tantas descobertas recentes, né? Então, é uma alegria enorme tê-lo aqui conosco e estamos ansiosos para ouvir o que o senhor tem a nos trazer. Mas antes de dar início ao nosso encontro, né, a fala do nosso convidado, eu tenho aqui um resumo da sua bio, né, que, como vocês sabem, não dá para falar tudo sobre a nossa personalidade, mas pelo menos aquilo que é mais importante. Então, Bento Albuquerque, almirante de esquadra da Marinha do Brasil e ex-ministro de Minas e Energia, cargo que ocupou de 2019 até 2022. Com mais de 45 anos de carreira, ele liderou transformações estratégicas no setor energético e mineral nacional, sendo um dos principais responsáveis pelo avanço da matriz energética limpa e sustentável e pelo fortalecimento da segurança energética do país. À frente do Ministério de Minas e Energia, ele coordenou políticas de transição energética, expansão do mercado livre, modernização do setor elétrico, abertura do mercado de gás natural, a retomada de leilões de petróleo e gás, de mineração e pelo aperfeiçoamento dos marcos legais de governança dos setores de Minas e Energia. Ele é reconhecido por sua liderança técnica, visão estratégica e atuação diplomática, representando o Brasil em fóruns internacionais como o G20, a COP, Organização Mundial do Comércio, Agência Internacional de Energia e a Agência Internacional de Energia Atômica, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas no debate global sobre energia e sustentabilidade. Eu resumiria tudo isso dizendo que essa personalidade que nos falará hoje é um orgulho para o nosso país e tem muito a nos apresentar hoje. Então, eu passo a palavra ao ministro Bento para iniciar a sua apresentação.
Muito obrigado, doutora Carmen, pelas suas gentis palavras. Boa noite a todos. Queria agradecer também o meu comandante, Almirante Leal Ferreira, um amigo e sempre com gestos muito generosos a meu respeito. E agradecer também ao Zotto pelo convite, uma pessoa que, ao longo dos últimos anos, nós temos tido um contato permanente e é sempre um prazer, Zotto, participar dos seus eventos. Mas, doutora Carmen, como você muito bem colocou, o momento, eu não diria que poderia ser mais oportuno, mas para discutir ou para conversarmos sobre energia, nós estamos hoje vivendo, segundo o meu amigo Fatih Birol, que é o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, ou seja, da OCDE, o mundo está se confrontando com a maior ameaça de segurança energética da sua história. Mais óleo foi perdido do que nos dois choques de petróleo em 1973 e 1979. Enquanto o volume de gás cortado é 2 vezes maior do que a Europa perdeu com a guerra na Ucrânia em 2022. Detalhe, é o segundo choque de energia que nós temos em menos de 5 anos. Então, o momento não poderia ser mais oportuno para a gente conversar um pouquinho de energia. E o que eu pretendo apresentar a todos é uma visão que o Zotto me pediu sobre a energia no Brasil, o futuro da energia, e com uma especial atenção sobre a área nuclear. Eu vou aqui apresentar agora, ou colocar na tela, uma apresentação apenas para seguir o nosso raciocínio. Bom, então, essa é a tela inicial e o que eu gostaria de abordar com vocês são esses tópicos, né, que eu serei muito breve para que a gente tenha tempo para depois podermos conversar. Bom, o Brasil, eu sempre gosto de apresentar isso, principalmente quando eu faço apresentações no exterior, mostrar aquilo que o Brasil é e que nós, brasileiros, não damos muita importância. O Brasil faz parte de um seleto grupo de países que lhe confere um relevante papel na geopolítica energética e econômica mundial. Nós fazemos parte, né, de um seleto grupo de países, no caso, a Rússia, a Índia, a China e os Estados Unidos, que detêm um dos maiores territórios, maiores economias e maiores populações. Só por isso, nós temos um potencial enorme e eu acho que, de certa forma, justifica o que eu acabei de comentar com vocês. Mas vamos aos nossos números. O Brasil, como eu mencionei, tem a quinta maior área, tem o sexto maior fluxo de investimento, isso varia ano a ano, e nós continuamos sendo um dos 10 maiores destinos de investimento estrangeiro no mundo. É a quarta maior produção agrícola, e aqui é importante mencionar, da mesma forma que nós temos potencialidades, nós também temos fragilidades. Nós somos a quarta maior produção agrícola e importamos 90% dos fertilizantes que consumimos, né? O famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O pré-sal, né, ele impulsionou as reservas de petróleo e gás do Brasil e nós estamos nos tornando, já somos, um dos grandes produtores de petróleo. E é importante ressaltar, e isso também me lembra que a gente aqui, às vezes, deixa muito para depois o que a gente poderia ter feito antes, né? Às vezes com narrativas que nós pegamos fora e deixamos de fazer o que nós deveríamos fazer aqui em casa. A demanda de petróleo e gás
ela está crescendo e vai crescer, e isso não sou eu que estou dizendo, são os órgãos oficiais internacionais, nos próximos 25 anos. Bom, falando agora do urânio, né, das reservas que nós conhecemos, com apenas 25% do território prospectado, ela hoje significa que você pode abastecer 10 usinas nucleares de 1 gigawatts por 80 anos, ou seja, é muita coisa. E se nós formos ver, nós estaremos entre os top 3 de reservas de urânio no mundo, se nós continuarmos com a prospecção que está se iniciando agora. Bom, a sétima população eu já comentei com vocês. Agora vamos ver dentro do aspecto energético. O Brasil ele tem a sexta maior geração de eletricidade do mundo, a segunda maior geração de energia hidrelétrica, tendo a maior usina, que é a usina binacional de Itaipu, com maior produção, com maior fator de capacidade do mundo, maior do que as Três Gargantas na China, a sétima maior capacidade instalada do mundo, ou seja, para suprir um território continental, nós temos que ter uma capacidade instalada muito grande. A fonte solar é a que cresce mais rápido no país, e isso não é um privilégio do Brasil, é a fonte que mais cresce no mundo. Tá? E vocês veem aí que nós já temos 13% da matriz energética atual do Brasil com solar, e há 20 anos atrás não chegava a 1%. Sétima maior produção de petróleo, até 2032 nós devemos estar no top 4, né? O quarto ou no máximo quinto maior produção de petróleo. O segundo maior produtor de biocombustíveis líquidos do mundo, e aqui cabe enfatizar o nosso etanol, né? O nosso proálcool tem 50 anos, o biodiesel 20 anos, só de investimentos que nós teremos nos próximos 5 anos é da ordem de 100 bilhões de reais. Né? E para vocês perceberem, até no momento atual em que nós nos encontramos, o que isso significa para o país, 1/3 da nossa demanda de combustível é suprida por biocombustíveis, tá? Isso eu estou falando para transporte, tá? E 25% do combustível utilizado no Brasil também por meio de biocombustíveis. Bom, um país continental, temos a quarta maior consumo de combustíveis automotivos, e isso aí é significante, e também temos que considerar que a nossa infraestrutura de carga hoje, ainda boa parte dela, ou a maior parte dela, é feita ainda por sistema rodoviário. Né? E temos a terceira maior reserva de metais para a transição energética. Isso é bom? É muito bom, mas vamos considerar que a China é o país dominante no refino de 19 dos 20 minerais estratégicos, com um market share de mais de 70%. Ou seja, nós temos as reservas e nós temos que transformar essas nossas reservas em riquezas, como a China fez. É importante dizer, né, quando a gente fala em infraestrutura, fala em energia, o investimento mundial previsto só no setor de energia, infraestrutura de energia, previsto de 3, isso eu estou falando em 2026, 3,3 trilhões de dólares. Sendo que desses 3,3 trilhões de dólares, a China ela ocupa quase 50% desses investimentos. Né? Depois vem Estados Unidos, Europa,
e o restante do mundo. E desse montante, 1 trilhão de dólares é apenas para a geração de energia elétrica. Vamos ver aqui a grandeza, né, do nosso país. Olha só, temos uma capacidade instalada de 215 gigawatts, que é a sétima maior do mundo, né, e com uma característica muito especial, praticamente quase 50% de hidro, isso aí já foi 95%. Né? O sistema de transmissão também é impressionante, 180 mil quilômetros em expansão, tá? Deve expandir pelo menos mais 30% nos próximos 10 anos. Tá? E vocês veem também a concentração, que é justamente naquela área onde há a concentração maior de população no país. E hoje nós temos praticamente o sistema de energia universalizado, temos em torno de 2 milhões de pessoas que ainda não têm esse acesso, que são contemplados por meio de assistência nos sistemas isolados do nosso país. Esses números, né, como eu falei, impressionantes, né, apesar dessa posição toda, o nosso consumo per capita é abaixo da média mundial. Aqui a gente pode fazer uma comparação com os países do G20 e a gente observa, né, que o Brasil está lá embaixo, né, atrás do Brasil apenas a Indonésia e a Índia, né, esse gráfico ele é de 2025, mas a Índia vem dando saltos, ela já ultrapassou esse dado é de 2024, né? Em 2025 ela já ultrapassou a Indonésia, está mais ou menos no nosso patamar. E estamos falando de um país com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Bom, no que diz respeito à matriz energética brasileira, né, que é o próximo ponto, né, nós temos um planejamento energético e é importante dizer que o nosso planejamento energético ele iniciou, de fato, e por necessidade, na década de 70, quando nós tivemos o primeiro choque do petróleo, o primeiro e o segundo, 1973 e 1979, e onde surgiram políticas públicas que levaram, por exemplo, ao pró-álcool. Hoje nós sermos o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, né, superado apenas pelos Estados Unidos. Iniciamos o programa nuclear, iniciamos a construção de grandes hidrelétricas, está aí Itaipu Nacional e outras tantas, e também iniciamos a nossa produção de petróleo offshore, por meio de políticas públicas e de planejamento. Hoje em dia, o nosso planejamento, nós temos uma empresa que tem 22 anos de existência, de aproximadamente 400 funcionários, altamente especializados, que é a empresa de pesquisa energética, que é a ferramenta que prepara os nossos planos de energia. Nós temos um plano decenal e um plano nacional de energia de 30 anos, que são aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética, e eles são os orientadores não só das políticas públicas, mas também nos investimentos que ocorrem no país, seja pelo setor público, seja pelo setor privado. Bom, e a nossa matriz? A nossa matriz, eu acho que é um orgulho nacional. Vocês estão observando aí que nós temos uma expansão prevista, né, que vai de 237 gigawatts para 321 gigawatts, uma matriz limpíssima, né, 90% limpa. Só para vocês terem ideia, né, na OCDE,
em 2025, 51% da matriz da OCDE, dos países da OCDE, era de combustíveis fósseis e apenas 34% renovável, enquanto no Brasil é 90% renovável. E também é importante, né, quando a gente vê aqui o carvão, né, que está aqui representado, a gente não consegue nem ver. Hoje ele é menor do que 1% na nossa matriz. Aí eu peguei aqui uns dados interessantes, né, que eu fui numa palestra que eu fiz recente, né, e números esses que estão aumentando com a crise energética que o mundo está passando. Tá? Só para o senhor ter ideia, na geração de eletricidade na Índia, 75% é carvão, nas Filipinas, 64%, na Indonésia, 62%, na China, que é o maior consumidor mundial, 58%, Vietnã, 50%, e por aí vai, Coreia do Sul com 30%. Então, por que isso? Porque o carvão é barato e abundante e é a segunda maior fonte de geração de energia da Ásia. E aqui é importante ressaltar, né, que quando a gente fala de consumo per capita, mas nós temos também a pobreza energética. Né? Hoje, no mundo, nós temos praticamente não, 700 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade e 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a um cozimento limpo, né, que é o clean cooking. Então, veja que o mundo ainda tem muitos desafios pela frente e a descarbonização não será tão simples assim. Bom, aqui a gente mostra o crescimento total, o crescimento previsto, né, para os próximos 10 anos, né, de consumo de eletricidade no mundo, está crescendo de forma exponencial. Né? A Agência Internacional diz que nós estamos vivendo a era da eletrificação e a gente vê aqui nesses números, né, principalmente não só pela mobilidade elétrica que está surgindo, mas pela refrigeração, pela manufatura, dessalinização, aquecimento, e isso tem sido realizado principalmente essa demanda pela China, Índia, a Ásia e os países em desenvolvimento. E um assunto que nós vamos falar a seguir, que é o advento da inteligência artificial e os data centers para dar apoio a ela. Né? E a gente não pega um dia de jornal que não tenha alguma coisa falando sobre data center. Né? Para vocês terem assim, uma noção, alguns números, né, do que isso representa no mundo, em 2023, esse mercado movimentou 330 bilhões de dólares. E a previsão para daqui a 2 anos é que esse número já seja de 450 bilhões de dólares. O mercado global de data center ele está concentrado nos Estados Unidos e na Europa, que corresponde a 75%, e o Brasil apenas 1,4%. Só para os senhores terem ideia do que isso significa em termos de consumo de energia, em 2022, 3% do consumo de eletricidade do mundo foi por meio de data centers. Em 2030, será de 8%. Hoje, nos Estados Unidos, é 4%, e daqui a 8 anos será 20%. Só para vocês terem ideia de como isso está movimentando o setor de geração de energia elétrica, hoje nós temos 85 plantas de gás natural em desenvolvimento para suprimento
de eletricidade unicamente para data centers. O que isso significa? Significa, em números, 100 gigawatts. Né? Então, é como se fosse aí 100 usinas de Angra 2 que estão em construção nesse momento. Né? E os dados indicam que os data centers continuam sendo abastecidos, vamos assim dizer, por combustíveis fósseis, na geração elétrica por combustíveis fósseis, mais de 50% da necessidade até 2030, 2035. Bom, e para o Brasil isso é bom? Eu acho que é muito bom, né? Mas a gente tem que ter atenção de que nós temos aquele sistema interligado que eu apresentei para os senhores, né, que é impressionante, mas a gente tem que ter segurança energética, a gente tem que ter redundância de suprimento, consumo de eletricidade 24 por 7, 365 anos, 365 dias por ano, suprimento de água, né, e também a gente tem que considerar que nós temos que ter uma energia mais barata. Apesar de nós termos, vamos dizer assim, uma abundância de fontes energéticas, a nossa energia ainda é cara. E a energia elétrica ela representa mais de 60% do custo operacional de data center. Além disso, conectividade, nós temos que melhorar o nosso ambiente regulatório e jurídico, né? E nós já temos uma tradição de respeito aos contratos apesar de eu dizer que nós temos que sempre aperfeiçoar a questão legal e regulatória, nós também somos considerados, haja vista os investimentos que têm ocorrido no Brasil nas últimas décadas no setor de energia. Tá? Nós temos também que considerar que tem um desafio aí da infraestrutura, que não é uma coisa que está particular ao Brasil, é do mundo todo. Para vocês terem ideia, né? Um dado que hoje eu fui na Academia Nacional de Engenharia e por acaso, conversando com um acadêmico do setor de energia, ele comentou comigo, nós estamos realizando leilões de reserva de capacidade, talvez vocês tenham escutado nisso, e isso aí demanda turbinas. Né? Então, só para vocês terem capacidade, a demanda atual de turbinas para geração elétrica é duas vezes e meia mais do que a capacidade instalada que nós temos hoje para a fabricação de turbinas. Então, isso aí vai ser um desafio que o mundo todo vai ter que enfrentar e, no caso, cada país, e eu espero aqui no Brasil, que nós tenhamos as melhores políticas e, particularmente, porque o país, embaixador Rubens Barbosa, nós que somos lá do Conselho da Fiesp, o país vem se desindustrializando ao longo dos últimos anos. E outro desafio que nós vamos ter é a questão do uso da eletricidade. Como eu mencionei, nós estamos na era da eletrificação e segundo, né, a Agência Internacional de Energia, o consumo de eletricidade ele está crescendo cresceu duas vezes mais rápido de 2010 a 2020 do que a demanda de energia. E nos próximos 10 anos deve crescer 6 vezes mais. Bom, agora, a pedido do Zótolo particular, para que a gente desse um enfoque maior não, mas um enfoque relevante na energia nuclear. Então, antes de falarmos da energia nuclear no Brasil, eu gostaria, né, de apresentar alguns dados para os senhores. Hoje, né, no mundo, 31 países produzem energia nuclear só para a geração de eletricidade.
A energia nuclear do mundo ela é aproximadamente 10% da energia gerada no mundo e é feita por meio de 440 reatores. Agora, para vocês verem a relevância também da energia nuclear, que só cresce, principalmente e depois das crises que nós tivemos nos últimos 5 anos. Né? Tivemos uma 5 anos atrás, outra agora. Né? A energia limpa ela representa 30% da energia. A energia nuclear representa 30% da energia limpa gerada no mundo. Hoje, na Europa, 50% da energia limpa gerada lá é nuclear, e nos Estados Unidos, 20%. Ela só é superada pela energia elétrica. Desculpe, hidráulica. E é importante também mencionar que, além desses 31 países, né, nós temos 51 países que utilizam, né, a energia nuclear por meio de 220 reatores de pesquisa para medicina, agricultura e outras aplicações sanitárias. Mas, olha, como é que isso começou no Brasil? Eu costumo dizer que o Brasil é um país nuclear. Né? Primeiro que nós somos sócio-fundadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? E quem teve um papel muito relevante nisso foi o almirante Álvaro Alberto. E lá em 1956, por intermédio, né, e pela liderança do almirante Álvaro Alberto, foi criada a CNEM, o IPEM. Depois nós tivemos, já em 58, o primeiro reator nacional aqui, e em 75, já por conta daquela crise do petróleo, nós, dentro das políticas públicas desenvolvidas, né, tivemos o acordo nuclear. Depois, a Marinha e o IPEM, que levaram o país a dominar, o Brasil é o 7º país do mundo a dominar o ciclo completo do combustível, e isso tudo começou aí no início da década de 80. O primeiro reator nosso, IPEM Marinha, já em 83, o domínio do combustível em 84, Angra 1 entrou em operação em 85, e em 88 o domínio foi um pouco mais cedo do que isso, mas já era conhecido mundialmente. Já em 2001, Angra 2. Aí aqui eu faço um parênteses, que eu acho que todos nós nos recordamos do apagão de 2001. Né? E foi quando a Angra 2 entrou em operação, e ela entrou em operação, e isso é raríssimo para uma usina, qualquer usina, mas particularmente nuclear, quando entra em operação, tem um fator de capacidade superior a 90%, e Angra 2 teve cerca de 95%, e isso significa que nós poderíamos ter tido uma situação muito pior em segurança energética se não houvesse Angra 2. Né? 2018, reator multipropósito brasileiro. 2019, expansão das indústrias nucleares do Brasil. Nos 2019 a 2022, nós iniciamos esse processo e conseguimos inaugurar algumas novas cascatas, muito importante para os combustível para usinas de Angra dos Reis. Agora, em 2026, é um dado que eu trago aqui para vocês, 37 reatores estão em construção na China. Só na China. Você vê que nós estamos aqui no 2 reatores, a China começou o programa nuclear dela depois da gente, e em 2026 ela tem, apesar de ter 50%, mais de 50% da sua matriz de carvão, ela está construindo 37 reatores nucleares, que dá uma capacidade aí de quase 50 gigawatts em novas usinas. Né? E só para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo,
hoje, 70 gigawatts estão em construção, e temos também uma boa notícia que mais de 40 países estão pensando em novos projetos em energia nuclear. E aqui uma boa notícia do nosso planejamento energético, que está em consulta pública, né? O anterior, né, que foi lá de 2020, já previa 8 a 10 gigawatts, e o novo, né, de 2055, 14 gigawatts. Bom, agora vamos falar acho que eu pulei um aqui, ou não? Não. Vamos falar um pouquinho dos pequenos geradores nucleares, né? Os SMRs e os mini reatores nucleares, que nós chamamos de MMR, né? E aí, eu acho que todos têm escutado isso, tem saído muito no noticiário. No final, eu vou apresentar um filme de 3 minutos, que eu considero interessante. Mas, agora, recentemente, né, na World Nuclear Association, né, na última reunião deles, né, foi apresentado que a necessidade, nos próximos 25 anos, de geração nuclear é de 1.000 gigawatts, né? A gente estava falando ali em centenas de gigawatts, mas a gente vai ter que enfrentar esse desafio de adicionar aí 1.000 gigawatts nos próximos 25 anos. E cabe ressaltar que antes dessas crises de energia todas, nos últimos 25 anos, nós adicionamos apenas 100 gigawatts, né? E a energia nuclear, ela tem algumas características que estão atraindo muito os investidores em infraestrutura. Algumas delas é a vida útil, né, dos ativos, que é de 60 a 80 anos, e com receitas previsíveis, né, de longo prazo, lógico, 60 a 80 anos, né? Elas são fundamentais, e isso não sou eu que estou dizendo, é o mundo que está dizendo para a segurança energética. E ela também, no caso de países como o Brasil, ela é uma proteção quanto à volatilidade energética, já que, em tese, nós somos autossuficientes, não só na operação, mas também no insumo, que é o combustível nuclear. Bom, aqui estão algumas coisas que eu já falei, mas eu queria ressaltar no questão do SMR, e aqui tem uma usina a carvão em Santa Catarina, que é a usina termoelétrica de Santa Catarina, que eles estão com estudos atualmente para fazer a transição energética do carvão, tá? É uma capacidade instalada que eles têm lá hoje de 740 megawatts. Eles pretendem fazer a transição para SMR. E é bom dizer que no mundo nós temos 80 projetos de SMR são projetos de SMR que eu acredito que desses 5 estarão de forma comercial até 2030. E aqui, outro parênteses, os 2 únicos países do mundo hoje em dia que usam SMR para geração de energia é a China e a Rússia. A Rússia, lá na Sibéria, a geração toda é por meio de SMR. Eu peço desculpa que o telefone está tocando aqui, de vez em quando eu tenho que dar aqui um desligo aqui. Bom, o Brasil, né, ele é um dos pioneiros no desenvolvimento de microreatores nucleares. Recentemente, no ano passado, no início do ano passado, foi criada a primeira empresa privada nuclear, que é a NBPAR, Núcleo Brasil Energia Participações, que é presidida, temos como CEO o almirante Zanella,
E essa empresa ela é responsável por esse projeto do microreator nuclear, que é de 1 a 5 megawatts, né, e que foi aprovado com nota máxima pelo daqui a pouco eu me lembro, uma instituição de fomento brasileira. E a maior delas, né, é a FINEP, perdão, tá? E é um projeto que eu vou mostrar para vocês no finalzinho da nossa apresentação, para vocês, a doutora Carmen vai providenciar. Mas eu já estou indo para o final aqui da nossa apresentação e eu quero falar um pouquinho, né, das oportunidades que, de certa forma, eu já coloquei, né, o papel da nuclear na nossa transição energética. Quando eu falo da nossa, eu estou falando aí da transição energética global, que eu não gosto muito de usar esse termo transição, eu gosto mais de usar o termo evolução energética, que tudo está evoluindo, inclusive a geração nuclear e todos os tipos de geração, e outras estão surgindo, né? E outras tecnologias, como as baterias, nós podemos falar durante o debate também. Eu acho que isso tudo é uma nova realidade que vem para o mercado, mas os micro e os pequenos reatores nucleares serão importantes por esses motivos que eu apresento aqui e que eu ressaltei ao longo da apresentação. Agora, para o Brasil, nós temos grandes desafios. Eu tive conversando sobre isso, né, com alguns dos senhores e particularmente com o Zotto mais recentemente. Nós temos que modernizar, e estamos modernizando o nosso arcabouço regulatório. Foi criada recentemente, foi criada em 2022, mas implementada recentemente a Agência Nacional de Segurança Nuclear, fundamental para que a gente tenha um cenário aqui no Brasil que permita segurança não só para o investidor, mas principalmente uma previsibilidade para que ele saiba quando o licenciamento, né, não além do ambiental, mas o licenciamento nuclear, ele possa acompanhar os cronogramas que são estabelecidos. E por fim, né, já tomando muito tempo, e eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com vocês, eu faço as minhas considerações finais, né, dizendo que o Brasil, como eu iniciei, talvez pelo fim, é um país que tem oportunidades enormes nessa crise energética que o mundo está passando, e nós não podemos perder essa oportunidade. E aqui eu não estou usando aquele chavão que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades, né? Eu acho que o país evoluiu bastante nos últimos 50 anos no setor de energia, por necessidade, por choques, não importa, mas nós criamos aqui muita qualidade técnica, muitos profissionais qualificados, e nós somos uma referência como um sistema interligado nacional. Não tem similar no mundo. Temos que saber utilizar isso para que a gente possa ter uma energia barata e aproveitar todas as oportunidades que nós temos. E eu vejo o país também iniciando já há alguns anos uma cooperação multilateral, e vejo agora empresas brasileiras criando joint ventures com empresas estrangeiras, e não só no setor de energia, mas agora no setor nuclear, e eu vejo isso com muita alegria e otimismo. E aqui eu deixo duas declarações recentes, né, do nosso Fatih Birol. São dois amigos que eu tenho, Rafael Grossi e o Fatih Birol, em que o Fatih Birol ele coloca que a diversificação é a pedra angular da segurança energética, e o Rafael Grossi
em um mundo cheio de problemas, a energia nuclear deve fazer parte da solução, e é. E agora, quando eu solicitar a doutora Carmen para apresentar o filmete, eu quero dizer que não só o filmete, mas esse stand que nós colocamos lá na World Nuclear Exhibition, ano passado, em Paris, um evento que ocorre de 2 em 2 anos, foi inaugurado pelo Rafael Grossi e pelo Fatih Birol. Então, é isso. Muito obrigado a vocês. E, doutora Carmen, por favor, se puder, passar o vídeo. Parei, aguardando só o senhor retirar o seu compartilhamento, por favor, ministro. Aproveito para avisar aqueles que desejarem fazer perguntas, podem se manifestar pelo chat ou então apenas levantar as mãos para a mão no próprio sistema para nós saibamos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Século XXI, milhões de pessoas ainda vivem à margem da energia elétrica. Sem energia, não há saúde, não há educação, não há progresso e não há futuro. Mas no Brasil, trabalhamos para mudar essa realidade. A Diamante Energia, em parceria com a FINEP e outras instituições brasileiras, lidera uma revolução energética. Está nascendo um micro-reator nuclear brasileiro. Compacto, seguro e sustentável, o MRN poderá abastecer até 68% dos municípios brasileiros, proporcionando uma transição energética inclusiva e acessível. Mais do que tecnologia, o MRN será soberania energética nacional. Com o apoio da FINEP e parcerias estratégicas entre indústria, Estado e academia, o Brasil se posiciona como um player global em energia nuclear, com uma tecnologia própria de projeto, fabricação e operação. Inspirado em sistemas espaciais, o MRN é compacto, com sistemas de segurança passivos e ocupa pequena área de operação. O MRN é modular, seguro e operado remotamente. Pode ser produzido em linhas de montagem e é facilmente transportável. Com 5 megawatts de energia sustentável, o micro-reator nuclear brasileiro opera 24 horas por dia, produzindo energia elétrica firme e estável durante mais de 10 anos sem reabastecimento. Além disso, não emite gases de efeito estufa. Não utiliza água para operação ou para o sistema de segurança. E pode ser instalado em menos de 30 dias no sistema Plug and Play. Pode ser utilizado em data centers, em mobilidade elétrica, em plataformas offshore, em comunidades isoladas e em micro-redes com fonte solar e eólica, estabilizando a geração. O projeto em desenvolvimento do micro-reator nuclear será uma resposta aos desafios da transição energética, uma tecnologia que une os 5 Ds da transição energética: descarbonização, descentralização, digitalização, diversificação e democratização. Novo mundo energético que prioriza a justiça social e econômica. O futuro da energia é compacto, limpo e brasileiro. Micro-reator nuclear brasileiro. Energia para um Brasil soberano, sustentável e conectado ao mundo. Milhões de pessoas ainda vivem. Tu tá sem som, Carmen. Perdão, é que começou a passar de novo o vídeo aqui no meu notebook, então eu precisei de um instantinho. Mas Eu ia dizer mas o assim, vídeo passou, o vídeo passou bem. E o som foi passou bom bem, também, né? tá? Foi. Mas eu iria emendar após o vídeo um assim, uau, que maravilha, né? Que futuro temos nós
que nos aguarda. Eu agradeço ao ministro Bento por nos trazer essas novidades, né, e nos mostrar o tanto que nosso país, e nós sabemos que nosso país é muito rico, mas quando nós vemos a tecnologia vibrando, fazendo tremular a nossa bandeira, né, isso nos emociona. Então, muito obrigada, ministro Bento, por esse privilégio de ouvir o que está acontecendo e o futuro do Brasil no quesito energias. Eu me lembro, antes de mais nada, gostaria de dizer que eu tenho o privilégio de ser a primeira a fazer pergunta. Hoje eu tenho essa benevolência dos meus colegas, a que agradeço muito, mas eu lembro que quando eu estava no CAEP em 2020, nós estávamos pensando na possibilidade de energia solar portátil para se levar aos ribeirinhos e aos indígenas, pessoas que não têm, né? Nós ouvimos falar aí do botijão de gás, né, sendo levado para lá, mas nós lá no CAEP já pensávamos em energia nesse sistema assim mais compacto, né? E agora pensando no MMR e pegando esse gancho, ministro, a minha pergunta vai no seguinte: temos aí falado em MMR, que é o nosso futuro, mas eu também, apesar da minha especialização ser ambiental, né, eu sou uma ambientalista que pensa na atualidade, um ambientalista razoável. Nós temos que pensar no que nós temos hoje, né? E eu sempre falo para os meus alunos e para os meus amigos, quando eu falo sobre ambientalismo, que nós temos que pensar, que deixar uma pegada. Não tem jeito, né? Quando se fala em ambiental, você tem que deixar uma pegada mínima no mundo. Ok, mas nós já nascemos gastando o meio ambiente, não tem jeito. Vamos gastar de forma consciente. Então, isso é a meta. E nesse pensamento, nós entendemos que o petróleo ainda é uma realidade do mundo. Então, não tem como evitar o uso do petróleo. E aí nós pensamos nas riquezas nacionais, né? Pensamos em Amazônia Azul, o aumento da nossa Amazônia Azul, na elevação do Rio Grande, na margem equatorial, que está sendo chamado de novo pré-sal, né? Então, além de outras riquezas, esses lugares, esses pontos estratégicos, né, de riquezas brasileiras vão ser fonte de petróleo. E nesse tempo que nós estamos vivendo de guerra, onde está esse impasse aí lá no Estreito de Hormuz, uma um assunto que tem sido muito trazido à mídia é o fato de nós brasileiros sermos muito bons na produção de petróleo, mas não somos tão bons assim, ou até mesmo pecamos no momento de beneficiar essa riqueza. Eu gostaria de saber, ministro, se o senhor tem alguma informação sobre o futuro do beneficiamento do petróleo no Brasil. Nós temos alguma notícia boa para trazer sobre isso? Porque nesse momento nós sabemos que temos o petróleo, mas temos que mandar para fora para ser beneficiado e depois a maioria dele volta. Tem sido feito assim. Obrigada. Muito obrigado, Carmen, pela pergunta. É muito interessante e a gente poderia aqui passar mais uma hora falando sobre isso, tá? Mas eu vou tentar ser bastante sucinto. Olha o que o petróleo representa para a economia nacional. É o principal item da balança comercial do país. É o petróleo, depois o minério de ferro e a soja. E isso já superou, já tem 3 anos. Né? Então, essa é a importância do petróleo para um país em desenvolvimento como o Brasil, em que no choque do petróleo importava praticamente todo o seu consumo, 90%, e hoje é o 7º maior produtor e, se eu não me engano, o 6º maior exportador de petróleo do mundo. Isso significa divisas, isso significa arrecadação. Só para você ter ideia do que um barril de petróleo representa. Tá?
a cada 3 barris de petróleo, 2 deles são para royalties, impostos, e isso tudo é injetado na economia nacional. E apenas 1 barril fica para quem produz. O nosso almirante Léo Ferreira sabe muito bem disso, porque ele foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, ele sabe o que nós estamos falando. Então, o petróleo é fundamental para a economia mundial e para um país em desenvolvimento como o Brasil também o é. Quais são as boas notícias? A margem equatorial, finalmente, depois de praticamente 20 anos, começou as pesquisas para identificar se há petróleo mesmo e qual é o tamanho dessas reservas. E também o país parece que ele está acordando, né? Ele tem a riqueza, mas ele não usufrui dessa riqueza do potencial dele, né? Havia programas de atração de investimentos, por exemplo, em refino, porque hoje o Brasil importa quase 30% do diesel que consome, e a gente sabe o que significa o diesel para o transporte de carga no país, né? Ainda bem que nós temos o biocombustível, o biodiesel, que hoje está com a porcentagem de 15%, diminui um pouco essa dependência, mas tudo isso ainda é um fator que deve chamar a atenção, né, dos gestores públicos, principalmente os gestores das políticas, para que o país tenha efetivamente soberania energética, né? Então, a gente ainda tem esse tipo de problema. E é uma coisa que você aí que acha, e eu acho que todos devemos achar, que nós temos que diminuir a pegada de carbono. A nossa produção de petróleo no Brasil é considerada uma das mais baixas pegadas de carbono no mundo. Isso, sabe, graças a quê? Primeiro, a qualidade do petróleo e, principalmente, as tecnologias que foram desenvolvidas pela Petrobras ao longo dos últimos 50 anos. Então, essas são algumas das notícias que eu espero que sejam boas, pelo menos na sua percepção. Muito, ministro, muito obrigada pela resposta. O próximo a perguntar será o comandante Raposo. Obrigado, Carmen. Eu felicito e agradeço mais uma vez ao Almirante Bento, que nos brinda com essa riqueza de dados. Eu vou pedir primeiro permissão a ele para parabenizar hoje, dia da Engenharia Naval, dia do Engenheiro Naval da nossa Marinha, que na pessoa do Almirante Maurilo, que está aqui nos assistindo, felicitar a todos os engenheiros navais. Almirante, o senhor disse, se eu não Raposo, estou enganado, Raposo, pois não? fala que o Maurílio é da nossa turma, tá? O Almirante Maurílio é da nossa turma. Está bem posto. Ele só precisa aparecer aqui. Ele estava aqui na primeira tela, ele está na segunda. Mas ele está aqui, ele vai aparecer já já, ele vai fazer um gesto, vai agradecer, alguma coisa do gênero. Almirante, se eu não me enganei, o senhor teria dito que nós, em 2032, nós estaremos numa produção top. Nós Top temos 5. notícia que em dois. Perfeito, né? Top 5. Top 5, pois não. Em 2034, nós temos a notícia de que o pré-sal deverá estar finalizando a sua vida útil, digamos assim, na produção. Quais são as notícias que o senhor pode nos trazer em relação à pesquisa e à exploração da margem equatorial? Muito obrigado. Bom, as nossas reservas não é o pré-sal, tá? Esse conceito é muito importante, né? As nossas reservas vão começar a diminuir a partir de 2034. Não é que o pré-sal vai acabar, né? O nosso volume de reserva é que vai começar a diminuir se nós não descobrirmos novos campos. Acabamos de descobrir campos agora lá na bacia de Santos, né, que já não se esperava mais, com um volume muito grande de petróleo e gás. Ou seja, não é bem assim, essas são previsões, mas a partir de 2034, em tese, se a gente não fizesse nada,
né, doutora Carmen, a gente ia começar a produzir menos petróleo. A gente não ia produzir menos, a gente ia ter menos tempo de produção de petróleo no futuro. Né? Não sei se me fiz claro para você, comandante Raposo. E as perspectivas são muito boas na margem equatorial. Né? Eu participei agora, na semana passada, do Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, que são durante 3 dias, e tem um dia que é só para petróleo, gás e biocombustíveis ou combustíveis do futuro. Tá? E as perspectivas que eu escutei da Shell, Exxon, da, da norueguesa, que eu me esqueci o nome agora, é que as perspectivas, não só na margem equatorial, mas também lá na bacia de Pelotas, no sul do país, as perspectivas estão muito boas. Por quê? Porque são espelhos do que já foi descoberto do outro lado da África e do que já foi descoberto aqui na margem equatorial. Então, as perspectivas são boas. O que nós não podemos é desperdiçar essa oportunidade. Eu falei aqui que 20 anos para a margem equatorial entrar na fase que está. Eu conheço o presidente de petroleira francesa, por exemplo, que me disse que largou 2 bilhões de dólares aqui porque perdeu assim a esperança de que isso ia acontecer. Esses caras vão voltar. Mas olha só, quanto que a gente já perdeu de dinheiro se a gente tivesse produzindo. Que o petróleo estava a 50 e agora o petróleo está a 100 dólares, 120, eu não sei para que número vai. Tá? Então, isso aí também é uma coisa relevante que a gente tem que levar em consideração. Muito obrigado. Ministro, agora fará sua pergunta o Almirante Jaime. Boa noite a todos, boa noite, ministro Bento. Sua apresentação, ela realmente nos traz uma esperança, né? Uma expectativa de futuro. Só que quem já viveu um pouquinho, ministro, já teve a oportunidade de se animar com outros projetos e, ato contínuo, perder aquela motivação. Começamos lá com o Proálcool, né? Que aquele momento era uma grande esperança, a maioria dos carros eram praticamente a álcool e a coisa não seguiu no caminho, né? Depois, a questão da energia nuclear. Nós temos a Angra 3 já com investimentos altíssimos, e o que se passa na mídia no dia a dia é que, para continuar ou parar, precisa do mesmo volume e sem uma expectativa de curto prazo se concretizar Angra 3, né? Então, nós, quando o senhor nos apresenta agora o micro, né, reator, né, nos dá uma esperança também de ser mais uma matriz, né? Mas será que efetivamente vai acontecer? Eu vejo a forma positiva que o senhor comentou em iniciativa privada, mais FINEP, né? Mas, em torno disso, eu queria saber, né, considerando esses aspectos, o senhor foi ministro, né, também o senhor foi o grande gestor da energia do país, né? E o senhor conseguia ter essa visão global. E qual é a grande dificuldade de transformar em realidade, né, ou transpor desafios, fazer acontecer, estando naquela cadeira que o senhor esteve? Ó, Jaime, primeiro que eu nunca imaginei que eu poderia sentar naquela cadeira. Tá? Eu, depois que aceitei o convite, devidamente autorizado pelo almirante Leal Ferreira, diga-se de passagem, que eu solicitei a ele, falei isso com o presidente Bolsonaro, digo, primeiro eu tenho que consultar o comandante da Marinha, que no caso era o almirante Leal Ferreira, e o próximo, que já estava indicado, que era o almirante Ilques. E eu fiz isso e depois eu aceitei formalmente o convite. Mas eu não imaginava o tamanho do desafio, almirante Jaime, de conduzir a política energética do país. Tá? E aqui, me desculpe, eu começo a lembrar dos tempos, está aqui o meu querido comandante Calmon, que foi meu chefe de gabinete aí por um período grande da minha carreira como almirante, me acompanhou
durante os quase 4 anos lá no Ministério de Minas e Energia, que é testemunha. A gente começou, né, eu com 25 dias sentado na cadeira, eu tive que enfrentar Brumadinho, né? E depois vieram as crises todas, que vocês, algumas delas, acompanharam, e que eu acho que a pior delas foi a Covid, que o preço do barril de petróleo despencou de US$ 80 para US$ 7, né? Então, isso aí, você diz, pô, mas que bom, né? Saiu de 80 para 7. Não, você quebra totalmente o sistema, porque aquele cara que comprou 80, que você não compra por dia, você compra lá na frente, né? O setor de energia é assim. Então, isso aí você tem que ter assim, muita governança para você não quebrar o país, né? E energia, como, né, é dito, é a base de tudo, né? Senão a gente não estava aqui conversando agora, né? Mas é convencimento, tá, Almirante Jaime? E eu aprendi na Marinha a trabalhar junto com o Congresso Nacional, e foi o que eu mais fiz no tempo que eu passei lá no Ministério de Minas e Energia. Talvez eu tenha sido, porque pouca gente sabe que eu não ia lá e não brigava, né? Mas eu era, ou se não fui, o ministro que mais foi ao Congresso Nacional, nas comissões, e por isso que a gente conseguiu avançar em tantas coisas, né? O maior leilão de petróleo realizado no mundo, o almirante Léo Ferreira sabe disso também, ele era o presidente do Conselho da Petrobras e ajudou na consecução disso, foi realizado no final de 2019. E nós tivemos que aprovar uma emenda constitucional, lei complementar e o diabo, além de passar pelo TCU, e AGU, e todas essas coisas. E logramos isso, maior leilão já realizado. Se hoje nós somos o 7º maior produtor, deva-se a isso aí, algumas ações como estas. Então, é convencimento. Eu costumo dizer, né, para as pessoas, para os meus interlocutores, que curto prazo em energia, e isso pode falar para a elétrica, pode falar para petróleo e gás, etc. Tal. Curto prazo são 10 anos. 10 anos são 2 governos e meio. Médio prazo são 30 anos. E longo prazo são 70 anos. Entendeu? Então, é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar, temos que nos conscientizar. E o que eu vejo assim com otimismo, né? Eu sou otimista por natureza, mas não é só um estado de espírito. Eu vejo as coisas avançarem. Nesse fórum que eu participei, foi a quarta vez que eu participo dele, e eu vi lá diversos parlamentares, presidente da Comissão de Minas e Energia, senadores, o próprio ministro atual de Minas e Energia, e o ex, né, que sou eu. Então, eu vejo isso tudo como positivo, em que a gente avança, às vezes não na velocidade que a gente quer, mas estamos avançando, sim. Obrigado, Almirante Bel. Ministro, nós temos perguntas da audiência. Olha quanta honra. Então, eu vou passar a palavra agora para o Almirante Borges, que nos deu a alegria da sua presença hoje, para que ele faça a sua pergunta. Almirante. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bem, Almirante. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Almirante Bento pela excelente apresentação. E eu vou puxar o assunto um pouco para a atividade que eu estou exercendo agora, relacionada à autoridade marítima. E a gente tem recebido muita consulta e muita demanda na área de eólica offshore. Num cenário que a gente, pelo menos, escuta na mídia, que muitas vezes sobra energia no Brasil, inclusive nós tivemos um apagão recentemente por conta de excesso de produção de fotovoltaica e de eólica em terra. Eu queria saber do senhor, ministro, levando principalmente em consideração o custo da instalação dessa eólica offshore, se existe espaço a curto prazo para essa modalidade de energia, na opinião do senhor. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, meu amigo Almirante Borges. Essa é a pergunta que eu escutei, eu acho que desde 2019, né? E quero dizer para você que nós trabalhamos muito, aprovamos no CNPE, né, para que hoje houvesse uma regulamentação, e tem até uma lei
já aprovada, um marco legal, para que as eólicas offshore possam vir a fazer parte da nossa matriz. Mas, em vista do custo de instalação e também da necessidade, olha só, o potencial que nós temos, de acordo com a empresa de pesquisa energética, de instalação de eólica offshore é 700 gigawatts. É 3 vezes a nossa capacidade instalada atual. E aí eu digo para você que a nossa capacidade em terra também é 700 gigawatts. Você vai instalar onde? Em terra ou no mar? Que o custo lá é muito maior, apesar do rendimento ser um pouco maior no mar. Não vai, você está entendendo? A curto prazo, eu acho que é inviável economicamente. Eu até fui procurar aqui, você começou a falar, né? Eu já estou acostumado com essas coisas, aí eu tenho os dados aqui, Calmon sabe disso, né? São aqueles dados assim que eu gosto sempre de guardar, que são impactantes, né? Para você fomentar essas energias que surgiram, solar, eólica e tantas outras, biomassa, etc. E tal, você tem na nossa conta de luz, na conta de luz de todos nós aqui, né, uma parte dela que se chama CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Né? Deveria, não sei nem se tem na conta de luz, eu não olho, mas tem lá. E essa conta de desenvolvimento energético, né, quando eu assumi o ministério, ela era 20 bilhões de reais, 2019. Hoje está em 53 bilhões de reais. Por isso que a nossa conta de luz, ela não é barata, a geração é barata, mas a conta não é barata, tá certo? E é por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande a esse incentivo. Eu costumo brincar também que não existe nada mais permanente no Brasil do que o provisório. Né? A gente teve lá CPMF, etc. e tal, e essas fontes aí energéticas, por isso que a CDE chegou aonde está chegando e vai chegar mais ainda, tá? Ela vem crescendo. O que a gente tem que ter é um planejamento energético, políticas energéticas que sejam atualizadas. Quando eu cheguei lá no Ministério, e a gente gosta de planejamento de graça, né? A gente aprende a conviver com isso desde o início da nossa carreira. Né? Eu cheguei lá, pô, tem PDE, tem PNE, né? O plano decenal e o nacional. Meu amigo, não era atualizado há 18 anos, ou 12 anos. E aí eu digo, não, agora vai ser atualizado o decenal ano a ano e o nacional de 5 em 5 anos, né? Ou quando necessário, né? Fruto dessa, vamos dizer assim, dessa análise que tem que ser permanente, como o PPM, né? Ele é cíclico e tal, e é permanente, certo? Então, é isso que eu penso em relação ao eólico offshore. Eu acho que é importante a gente ter o marco legal, ter a regulação disso, e a Marinha, como autoridade marítima, vai ter um papel muito importante, e teve todo esse processo, né? Desde o início, nós convidamos a Marinha, né? E eu acho que isso, para o futuro, será efetivamente, nós vamos ter que conviver com isso, como também com outras tecnologias que surgem. Tá? Muito Obrigada, obrigado. Almirante Borges, Muito obrigado. pela pergunta. E nós temos uma outra pergunta da audiência, e agora do Almirante Alípio. Almirante Alípio, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutora Carmen. Boa noite a todos. Boa noite, Almirante Bento. É um privilégio, né, estar recebendo da sua parte informações tão significativas sobre energia, né, no Brasil e no mundo. Apesar de ter acompanhado uma grande preocupação por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, de perda, né, da importância da energia nuclear no Brasil, no momento que o senhor deixou o Ministério das Minas e Energia, a pergunta que eu vou lhe fazer será sobre Itaipu, né? Com as muitas notícias que têm saído
sobre instalação de empresas no Paraguai, inclusive de data centers, né? Qual é o impacto previsto para o Brasil, né, no emprego da energia da usina de Itaipu? Essa pergunta aí, Almirante Alípio, já me fizeram, inclusive, na rua, né? Me perguntaram aí, disse assim, pô, quer dizer que os americanos roubaram Itaipu do Brasil, etc. Vamos lá, Itaipu é uma usina binacional, 50% da energia do Brasil, certo? E 50% do Paraguai. O que acontecia? O Brasil, por conta do Paraguai não fazer uso dessa energia, inclusive está no tratado, ele teria que vender para o Brasil. E assim era feito e a gente consumia praticamente 90% da energia consumida, gerada por Itaipu, que já correspondeu a 20% do consumo nacional de energia elétrica e recentemente está em torno de 7, 8%, porque a nossa capacidade instalada, como eu mostrei para vocês, cresceu assim, e vem crescendo, eu diria até que de forma exponencial. E depois de 50 anos, né, o anexo C, que estabelecia tudo isso, tem que se, vamos dizer assim, se repactuar esse contrato, né, de fornecimento de energia. E é bom dizer que o Paraguai ele tem tido, talvez aqui na América Latina, é o país que tem mantido um crescimento mais sustentável ao longo dos últimos 10, 8 anos. E, naturalmente, começa a atrair indústria, empresas, sejam elas da origem que for, Estados Unidos, China, etc., para usufruir dessa energia limpa e, para o Paraguai, muito barata. Então, eu vejo isso aí, Alípio, com total naturalidade. Tá? É uma empresa binacional, 50% da energia de um país, 50% é do outro. Se nós criarmos um mercado livre aqui que seja atraente para o Paraguai vender a energia dele para o Brasil, será ótimo, porque o data center vai ser instalado onde tiver melhor estrutura. E nós temos condições aqui no Brasil de prover essa estrutura, como também outros países, e no caso do Paraguai, ele está também se tentando aproveitar essa oportunidade. Não sei se eu te respondi, né, mas obrigado pela pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. Obrigada, Almirante Alípio, pela pergunta, pela participação. Então, teremos agora a pergunta do membro do Personalidades em Foco, Almirante Guilherme. Meu caro Almirante Bento, boa noite. Enquanto falava, eu fui mentalmente montando uma matriz SWOT. Então, eu vi muita oportunidade, muita força, né? E no final ficou um quadrante, as ameaças. E é meio escandaloso até, que quando nós olhamos o noticiário, nós vimos no passado Belo Monte, nós vemos a alegação de vazamento de petróleo para navegar contra a corrente lá na Foz do Amazonas. É, Recife de coral que não existe porque dada as fotografias são luminosas e lá no fundo do mar é escuro, dessa ordem. Então a gente fica escandalizado justamente com quem puxa para trás. Então eu gostaria de que comentasse um pouco das dificuldades, das ameaças que experimentou ou que vislumbra agora, que agora, inclusive, as coisas são até piores, né? Por causa, dentro da própria estrutura governamental, existem interesses em conflito. Obrigado. É, muito obrigado, Almirante Guilherme, meu amigo, e somos da melhor turma da Escola Superior de Guerra, não é isso, Almirante Guilherme? E, é muito mais por conta do Almirante Guilherme do que por mim, né? Então, parabéns.
Mas, Almirante Guilherme, as ameaças são permanentes, tá? Elas são permanentes. Se você vê os movimentos, e eu, de certa forma, monitoro isso, porque eu presto consultoria para o setor de energia, e você vê movimentos aí, quando você vai follow the money, né? Quando você vai atrás do dinheiro, quem são os financiadores? São ONGs internacionais que não prestam nenhuma conta aqui no Brasil. Eles financiam movimentos, financiam outras entidades, e é por isso que a margem equatorial demorou tanto tempo a sair, é por isso que determinados empreendimentos também demoraram mais tempo ainda, é por isso que Belo Monte é a maior empresa hidrelétrica do país, mas só gera energia 5 meses por ano, entendeu? Isso é um absurdo, né? Então, por essas e por outras, que eu acho que nós temos que ter atenção a essa ameaça permanente. É uma questão de soberania. Eu não sou contra nenhuma organização não governamental, muito pelo contrário, dialoguei com todas que quiseram dialogar com o Ministério de Minas e Energia, e ainda dialogo com elas, seja no âmbito internacional, onde eu eventualmente sou convidado, seja aqui ainda no Brasil. Mas quando a gente vai ver, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho, e quando você começa a ver as pessoas que lá trabalham, elas trabalham lá e depois vão trabalhar no governo. Saem do governo e vão para lá. Então, isso realmente é uma coisa que merece muita atenção de todos, principalmente dos condutores das políticas públicas, que aqui eu volto a dizer, curto prazo, 10 anos, né? Médio prazo, 30 anos, longo prazo, 70 anos. Obrigado, Beto. É muito bonito, né? Tudo isso, a gente ouvir sobre tudo isso. Infelizmente, eu vou passar a palavra para o Zótolo, mas antes de passar para ele e depois para o Almirante Leão Ferreira, que também tem uma pergunta a fazer, eu gostaria de agradecer ao ministro Bento pela, mais uma vez, né, por ter trazido tantas informações preciosas para nós, para a gente conseguir entender. E aí, hoje, eu até um ex-guiano reconhece o outro, né? Eu falei para ele: olha, ministro, o nosso objetivo nesse grupo é o mesmo da ESG, conhecer o Brasil para melhor servi-lo. Então, isso é gostoso da gente ouvir, né, essas novidades, mas também pensar no que de melhor podemos fazer para o nosso país. Daquilo que o senhor falou, eu quero, não menosprezando tudo, todas as informações trazidas, que foram muitas e muito, muito preciosas, mas a frase da sua última lâmina, e que diz que a diversidade é o nosso maior bem. E o Brasil, ele é rico nesse quesito, diversidade. Não podemos deixar nada de lado, usar o que nós temos na hora correta. Essa é a minha, o que eu levo, né, de tudo isso que eu ouvi aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de declarar aqui a nossa alegria de recebê-lo, e espero recebê-lo num próximo, um futuro próximo. Mas então passo agora a palavra ao Zótolo, agradecendo aí pela oportunidade. Carmen, eu só não gostei da frase que você falou. Infelizmente, tem que passar a palavra para os Zótolo. Não, você podia falar assim, né? Pô, vou passar a palavra para o Zótolo agora, por favor. É porque acabou. É isso, meu amigo. Você entendeu. Bento, deixa eu. Você sabe que eu sou obrigado a perguntar seu time de futebol, né? A gente pergunta para todo palestrante, né? Eu sei qual é que é. Aliás, a maioria do grupo aqui. Qual é seu time de futebol, Bento? Olha, Zótolo, eu sei que você sabe qual é meu time de futebol, e você sabe que eu também participo aí. Eu assisti agora recentemente o embaixador Konzendey, que também é uma pessoa que me ajudou muito. Ele era o embaixador junto às organizações internacionais em Paris, e toda vez que eu ia na Agência Internacional de Energia, ele me acompanhava, e é um embaixador maravilhoso em todos os sentidos, né?
Mas eu vejo, né, como vi no embaixador Cozendei, quando você pergunta isso, um certo constrangimento, né? No meu caso, eu não tenho nenhum, porque você sabe qual é meu time, né? Então não posso ter constrangimento nenhum. Não é isso, Raposo? Eu sou Flamengo, né? E Uhum. outra coisa eu não quero ser. O Raposo é tricolor. Bento, eu não entendi bem, eu perdi uma parte quando você respondeu pro Guilherme, você falou que é a melhor turma que passou o quê? Pela ESG? É pela ESG, é o Ah, CAEP lá. tá bom, porque a melhor turma que passou pela Escola Naval é a turma TAC, né, do qual eu e o Raposo fizemos parte, né? Fizeram 3 almirantes 4 estrelas, né? 2 vezes o comando do navio Escola Brasil. Tá? Eu gostaria só de deixar registrado isso. Tenho certeza que você E o sabe que. comandante da Marinha. E o comandante da Marinha também, né? Quer dizer, não foi uma turma qualquer, né? Bem, então, deixa eu passar a palavra. Antes de passar a palavra final para o Léo Ferreira, uma pergunta. Como é que o governo brasileiro vê a situação do desenvolvimento nuclear no Brasil? De energia nuclear no Brasil? O governo atual. O governo atual, eu diria que talvez a pessoa que tenha mais se identificado com a energia nuclear é o atual ministro de Minas e Energia, o almirante aí. Acho que ele queria ser almirante, mas é o atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele é uma pessoa que eu conheço no meu período de ministério. Vocês sabem que ele foi senador, ele era suplente do ministro Anastasia, que era senador lá para Minas Gerais, e no último ano, 2022, ele assumiu o mandato do ministro Anastasia. E desde aquele período, nós conversávamos, ele como senador e eu como ministro, ele foi várias vezes no ministério. Nós estávamos, como vocês sabem, nós privatizamos a Eletrobras, né? E quando você privatiza a Eletrobras, você tem eletronuclear. Por isso, nós tivemos que criar uma outra empresa para recepcionar a eletronuclear, que foi a Embepar, que o Almirante Zanella também foi o primeiro criador e presidente da empresa. Mas a Eletrobras, ela continuou com as ações, e como está com as ações da eletronuclear até hoje, tá um processo de negociação com a Âmbar, né, que é uma empresa de energia nacional do grupo JF. Então, ele já naquela época ele se mostrava curioso para conhecer. Quando assumiu o ministério, infelizmente ele não conseguiu manter a estrutura que nós tínhamos montado lá do setor nuclear, mas a própria realidade dos fatos, né, que ele foi vivenciando como ministro, e principalmente com o que ele via que acontecia lá fora e com o potencial que nós temos aqui dentro, ele hoje é uma das pessoas que mais defende, e eu vi ele falando isso semana passada aqui no fórum, o setor nuclear, e ele sempre faz referências, inclusive à Marinha, e vários parlamentares foram visitar no último dia, na sexta-feira, o complexo lá de Angra, visitar as usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, e isso está tendo uma repercussão muito grande, e eu vejo que, por parte do Ministério, não há isso. Mas, por parte do governo em si, eu não vi nenhuma ação efetiva. Tá, só. Tá certo. Bento, muito obrigado. Como sempre, sua apresentação foi brilhante. Eu não tinha dúvida disso. Tinha certeza que você ia ser um sucesso. Eu vou passar para a pergunta final e para a despedida final ao Almirante Léo Ferreira. Léo, por favor. Ministro, realmente uma apresentação brilhante, como nós já estávamos esperando. Alguns detalhes interessantes, a sua visão, que é uma das maiores queixas que eu ouço hoje nesse país, tanto em editoriais, jornais, como em palestras aqui, como em opiniões de políticos que pensam no Brasil a longo prazo, técnicos que pensam no Brasil a longo prazo, que é a falta de um plano nacional. O Brasil não tem um plano de longo prazo, e eu senti várias vezes ao longo de sua palestra a sua preocupação, que eu sei que existiu no Ministério de Minas e Energia, com o longo prazo, com o médio prazo, com a
consolidação de planos que viabilizassem o desenvolvimento energético nacional além do período da próxima eleição. Isso eu sou testemunha dessa seu grande empenho. E até hoje, várias vezes, como você falou, bem apontou ao longo de toda a palestra, isso é muito importante. Então, é mais um motivo para eu lhe cumprimentar, para lhe agradecer. E a minha pergunta é mais um pouquinho, não sei se gostaria de comentar, sobre esse imposto de 12% que surgiu aí na exportação de petróleo, como é que está sendo recebido pela comunidade ligada à área de energia, né? Me parece que é uma preocupação, de certa forma, uma quebra de contrato, né? E uma perda de risco regulatório grande, né? Isso eu acho que atrapalha mais o Babel, e eu dando minha opinião, isso a médio e longo prazo, isso atrapalha um pouco os planos de se investir no Brasil. Queria se você puder dar como é que está sendo percebido isso também. Mas, acima de tudo, antes, já me despedindo, muito obrigado, felicidades, sucesso, como eu tenho a certeza, a sua gestão no Ministério foi marcante, assim como a sua gestão em várias OMs de Marinha que você participou, foi sempre uma gestão muito marcante. Então, muito obrigado, felicidades, sucesso, e passo a palavra para a sua despedida e para as suas considerações finais. Muito obrigado, comandante, amigo, almirante Leal Ferreira, pelas todas as gentilezas, mas vamos ser direto aqui à sua pergunta. Eu vejo de forma muito preocupante esse imposto que foi aplicado às exportações de petróleo. Como você muito bem colocou, é quebra de contrato, tanto que já judicializou, no momento que nós falamos aqui da importância dos investimentos na margem equatorial, o comandante Raposo mencionou isso, pré-sal e etc. E isso não é feito apenas pela Petrobras. Primeiro, que é bom dizer que a Petrobras é uma empresa de economia mista, entendeu? E isso afeta os acionistas, sejam eles minoritários, que, na realidade, em termos de ações, são 70% das ações da empresa, entendeu? Então, isso é muito ruim, né? Quando a gente vê essas oportunidades todas que o país tem, e vejam bem, pô, se o petróleo foi para $120, imagina quanto é que não está sendo a arrecadação de royalties e impostos. Eu falei para vocês, de cada 3 barris produzidos, 2 barris são para pagamento de royalties, encargos, impostos, tudo que vocês possam imaginar. Então, é como se você estivesse matando a galinha de ovos de ouro, entendeu? Então, eu desculpa até um pouquinho da exaltação, mas eu acho isso uma sinalização muito ruim para o país, né? que é tão apreciado lá fora por tudo que alcançou e pelo que tem desenvolvido, particularmente nesse setor de petróleo e gás. E isso pode, de certa forma, ser comprometido. E eu, assim, como sugestão, e eu tenho falado para alguns interlocutores, que tudo a gente chama para conversar e a gente vai encontrar o melhor caminho. Não pode você acordar no dia e receber a notícia de que você vai ter agora que pagar um imposto de 12% sobre o que você exporta e sobre o excedente ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que faltou aí um pouco de sensibilidade, né? Eles já judicializaram, já teve uma decisão favorável, né, às empresas, e vamos ver se isso aí volta ao seu curso normal, se as pessoas sentam, conversam, porque tudo vai passar. Agora, essa crise é uma crise gravíssima, em que o país vai ter que se posicionar muito bem para que ele tenha oportunidade, ele possa usufruir do potencial energético que nós temos, particularmente no setor de petróleo e gás. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, mais uma felicidade, sucesso. Obrigado. A palavra é sua para a despedida. Tá, muito obrigado. Só agradecendo mais uma vez, né, o convite do Zótulo. Zótulo, é muita responsabilidade, viu? Aceitar um convite desse, seu,
e ainda mais num momento como esse. E agora, para mim, hoje foi assim um dia muito feliz, que eu vi várias pessoas aqui, não só amigos aí de décadas, né, amigos mais novos, mas principalmente pessoas que já me acompanham há alguns anos e me acompanharam lá no Ministério de Minas e Energia, como o meu querido amigo Almirante Zanella, o criador de empresas, né, criou a Amazul, criou a Embepar e criou a NBPar, né? E que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito êxito, e ver também o meu querido comandante Calmon. Calmon, você não sabe, desculpa, você não sabe a saudade que eu tenho de vocês, viu? Mas é isso aí, eu já estou me emocionando, e um abraço a todos, né? E muito obrigado aí pela oportunidade. Uma salva de palmas para o Bento. Obrigado. Obrigada, ministro. Parabéns.